Para distrair os pacientes e aproveitar o ensejo, o missionário ensinava-lhes hinos e passagens da Bíblia. Realizava cultos 2 vezes por dia e fazia os interessados repetir, hora após hora, trechos das Escrituras. Quando lhes faltava outro recurso, recorriam às pílulas preparadas pelo pastor Risse, as quais faziam o mesmo efeito do remédio importado. Contudo, o fiel Risse não confiava nas pílulas, nem as fabricava sem antes jejuar e orar. Costumava, ao fabricar as pílulas, passar o dia inteiro jejuando. Às vezes, de tarde, estando demasiadamente cansado para continuar de pé, saía para passar alguns minutos perante Deus. Senhor, é a tua obra, dá-me a tua força. Era o seu pedido, e sempre voltava renovado, como se tivesse comido e descansado. Um dos segredos do incrível êxito do pastor Risse na obra do abrigo era a audácia do seu amor para com os infelicitados cativos do vício do ópio. Amor que o levou a persistir e sacrificar tudo por eles. Quando caíam em alguma falta, ou mesmo tramavam para o derrubar, suportava tudo como somente o amor sabe suportar. Quanto mais o pastor Risse orava, tanto mais Deus aumentava a obra. E quanto mais crescia a obra, tanto mais ele sentia o anelo de orar. Em vez de ficar escravizado pelas inumeráveis obrigações, deliberadamente dedicava horas, e mesmo dias, frequentemente em jejum para orar perante o Senhor a fim de saber a sua vontade e receber da sua plenitude. Certo dia, quando assim orava, o Senhor o impressionou profundamente acerca do povo da cidade de Shaocheng, que vivia e morria sem saber o caminho da salvação. Mas como podia ele abrir outro abrigo em uma cidade da qual não conhecia os costumes? Como podia arranjar tempo? Porém, enquanto orava, o Senhor lhe disse: todo o poder me é dado. Mas como podia ir sem recursos? Não possuía dinheiro suficiente para pagar a passagem até aquela cidade. Persistiu em orar, e o Senhor continuou a aplainar as dificuldades. Dinheiro? Era de dinheiro que precisava para abrir os corações e ganhar almas? Se o Senhor chamava, não supriria a ele todo o necessário? Os muros de Jericó não caíram rentes ao chão sem a intervenção de mãos humanas? Assim, ao findar o ano de 1884, 5 anos depois da sua conversão, o pastor Risse era o dirigente de uma obra que se estendia de Tengtsuan, ao sul de onde morava, até Shaocheng, 60 quilômetros para o norte. Havia então 8 abrigos e um bom número de congregações espalhadas entre eles. Mas o pastor Risse não podia conter-se. À distância de um dia de viagem, ainda mais ao norte, estava a grande cidade do Rochal. Constrangido pelo amor de Deus, suplicava ao Senhor que o usasse para iniciar uma obra ali. Todos os dias orava insistentemente por Rochal, no culto doméstico. Por fim, a senhora Risse não mais se conteve e perguntou: já oramos durante tanto tempo, será que agora não convém agir? Por certo, se tivéssemos dinheiro, respondeu seu marido. No dia seguinte, o pastor Risse, no culto doméstico, orou como de costume. Ao findar a reunião, a esposa, em vez de retirar-se, avançou e colocou um pacotinho sobre a mesa, dizendo: acho que o Senhor já respondeu às nossas súplicas. Admirado e ignorando o que ela queria fazer com aquele gesto, tomou o pacote da mesa. Continha algo pesado, embrulhado em várias tiras de papel, e dentro do papel, um lenço. Ao abrir o lenço, encontrou os objetos mais prezados por uma senhora chinesa: anéis, pulseiras, brincos, grampos de ouro e de prata, objetos que lhe foram presenteados quando se casaram. Com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para a esposa e notou pela primeira vez a diferença na sua aparência, sem os enfeites usados pelas mulheres casadas. Não havia mais aliança no dedo e, em vez dos enfeites de prata nos cabelos, viam-se as tranças seguras por fios de barbante. Quando ele quis recusar a oferta, ela insistiu alegremente, dizendo: não faz mal, posso dispensar essas coisas. Rochal deve ter o evangelho.
O pastor aceitou a oferta de sua esposa e sabia que ela representava profundo sacrifício. A doação foi suficiente para construir o abrigo, que logo se tornou um centro de luz e bênção na grande cidade. Depois de abrir o trabalho em Rochal, realizou-se uma convenção na qual foram batizados 70 dos novos convertidos. O poder de Deus era tal e a assistência tão grande às reuniões que foi necessário realizar os cultos ao ar livre, apesar das grandes chuvas. Como o evento se deu após um grande período de seca, os crentes não queriam orar ao Senhor para que retivesse a chuva. Certo moço endemoniado, do abrigo de Shaocheng, assistiu a essa convenção. Quando o poder de Deus começou a cair no culto, ele se tornou violento, tentando destruir-se e ferir as pessoas que estavam em redor. Quando o pastor Risse se aproximou, o moço deixou de gritar e de lutar. E os homens que o seguravam disseram: "Ele está bom. Agora está bom. O espírito já saiu." O pastor, contudo, não se enganou. Pondo as mãos sobre a cabeça do moço, orou com instância, no nome de Jesus. Houve alívio imediato, e quando o pastor se retirou, o moço parecia completamente liberto. Certo crente, comovido ao presenciar tudo isso, tirou $50 do bolso e disse ao pastor: "Aceite isso. Sei que as despesas da obra são grandes." O pastor, surpreendido, aceitou o dinheiro, mas ao pensar sobre o caso, sentiu-se turbado. A importância era muito elevada e ele a aceitara sem pedir conselho ao Senhor. Retirou-se imediatamente para levar o caso a Deus. Apenas tinha começado a orar, chegou um crente apressado. O endemoniado estava mais violento do que nunca, e os homens não podiam segurá-lo. Ao chegar o pastor à presença do moço, o espírito clamou: "Podes vir, mas não te temo mais. Parecias tão elevado como os céus, mas agora é baixo, vil e insignificante. Não tens mais poder para me domar." O pastor, reconhecendo que perdera a fé e o poder ao aceitar o dinheiro, dirigiu-se ao crente que lhe o dera, enquanto o infeliz endemoniado blasfemava em alta voz. Devolveu toda a importância, explicando como, ao receber o dinheiro, perdera seu contato com Deus. Depois, com as mãos vazias, mas com o coração cheio de gozo, voltou novamente para onde estava a multidão alvoroçada. O moço continuava furioso. O pastor, porém, estava em contato com o mestre. Calmamente e em nome de Jesus, ordenou ao espírito que se calasse e saísse. O moço deu um grito e foi lançado ao chão pelo demônio, onde ficou alguns minutos contorcendo-se em dores agonizantes. Então se levantou, com o corpo abatido, mas completamente liberto do espírito maligno. Certo missionário escreveu o seguinte acerca de Risse: "O pastor Risse era perenemente alegre, servia ao próximo incansavelmente, tratava a todas as pessoas com a maior delicadeza. Nunca se comportou levianamente, nem desperdiçou o tempo em assuntos desnecessários. Ganhar almas era a paixão da sua vida. Era impossível estar com o pastor Risse sem orar. Seu instinto em tudo era o de olhar para Deus. Muito antes de clarear o dia, ouvia-o no seu quarto, orando e cantando horas a fio. A oração se parecia com a atmosfera em que vivia, e ele esperava e recebia de Deus as mais destacadas respostas. Lembro-me de que, certa vez, quando viajava com ele, hospedamo-nos em uma pequena pensão. Foi procurado por uma mulher que tinha uma criança de colo enferma e que sofria muito. Homens e mulheres, em todos os lugares por onde passava, também o procuravam. Reconheciam que era homem de Deus e que podia socorrê-los. O pastor Risse ficou em pé imediatamente, cumprimentou a mulher com o filhinho, tomou-o nos braços e orou pedindo a Deus que o curasse. A mulher, grandemente consolada, partiu. Algumas horas depois, viu o menino são, correndo e brincando. Tais acontecimentos eram comuns. Nunca me esquecerei da convenção realizada em Pingyang. Ao nos aproximarmos do local, durante a noite, ouvi os crentes chorando e orando em voz baixa. Ali estava o querido pastor Risse, juntamente com um grande número de irmãos, todos ajoelhados,
clamando ao Senhor e suplicando que salvasse seus parentes e amigos. Acreditavam no poder da oração e se dedicavam à intercessão. Durante todo o inverno, o pastor Ricci esteve sob o poder do Espírito e transmitia esse poder ao próximo. Quando encontravam um auxiliar passando por alguma prova, jejuava, orava e impunha-lhe as mãos. O resultado era que, geralmente, os auxiliares recebiam o mesmo poder. Nesse tempo, também havia grande falta de sujeição à palavra de Deus. O pastor Ricci, porém, em tudo entregava-se à oração. No decorrer dos anos, tornou-se poderoso em expor as Escrituras. A força e a resistência que Ricci manifestava sob provações físicas e mentais eram extraordinárias. Recebia virtude de Deus para realizar a obra divina. Quando já velho, podia andar 45 quilômetros de uma vez, e depois de jejuar por 2 dias seguidos, podia ainda batizar 50 pessoas sem descansar e sem interrupção. Por fim, com a idade de 60 anos, no meio da lida desta vida, Deus o chamou. Na mesma sala onde, antes da sua conversão, fumava ópio, passou alguns meses de cama, sem qualquer sofrimento, apenas com as forças quase completamente esgotadas. Na manhã do dia 19 de fevereiro de 1896, ao fechar os olhos aqui no mundo para ir estar na presença de seu Senhor, centenas de seus filhos na fé, que o amavam ardentemente, não puderam mais conter-se, rompendo em grande choro e fortes soluços. Durante sua vida terrena, entregou tudo ao Senhor. Para ele, não existia coisa demasiado preciosa que não pudesse usar para o seu Jesus. Não havia labor árduo demais, se pudesse ganhar uma alma pela qual seu Salvador morrera. Nunca encontrou cruz pesada se pudesse levá-la por amor de Cristo. Jamais julgou o caminho difícil, tratando de seguir as pisadas de seu mestre. Assim, o fiel pastor Ricci foi promovido para fazer serviço mais alto, mais sublime, para estar em mais íntima ligação com Jesus. A obra pioneira que deixou em Shaocheng, Tengsuen, Roshao, Taiyuan, Pingyang e dezenas de outros lugares é como pujante fortaleza e como resplandecente farol, dissipando as trevas do paganismo na China. Os abrigos e as igrejas fundados nesses lugares permanecem como imponente monumento à sua memória.